a gente poder fazer, por exemplo, a transição do estado E0 para o estado E1, eu vou criar aqui os dois estados. Deixa aqui, um estado E0, um estado E1. Vamos supor que o estado E0 faça uma transição para o estado E1 por causa desse gatilho aqui. Supondo. Sim, sim. O que é esse gatilho? Se a temperatura é menor ou igual à temperatura mínima do sistema. Ia acontecer de ter líquido num reservatório, no caso o B2 aqui. O que eu faço? Vamos lá? Eu criei esses dois estados só para a gente poder ter alguma coisa. Eu vou simular que esse estado aqui é o estado inicial. Vou dar aqui. Então a gente tem que criar essa expressão aritmética. Você falou para mim que essa expressão aritmética aqui, a subtração, tem que ser realizada primeiro. Então eu vou fazer ela. Mas antes, eu tenho que declarar essas variáveis aqui. Como são valores numéricos, eu tenho que usar data registers. Eu vou usar o data register 1 para o meu S, o data register 2 para o SHM, o data register 2 para um SHMzão, o data register 3 para um SHMzinho, e vou colocar também um data register por T. Vem aqui, vamos pegar o próximo data register livre. Data register. Vamos pôr, o próximo data register vai ser o T. Tzão. Beleza. Que é o data register 4. O atalho para o data register é a letra I. Beleza? O valor desse data register, ele vai vir de uma... Como ele representa a temperatura, ele tem que vir de uma operação aritmética, que é uma operação do primeiro grau do tipo T, que depende de uma entrada analógica, que é igual a um alfa vezes A01 mais um beta, tá bom? Se é isso, então vou fazer ela aqui, tá bom? Posso fazer? Antes? Ok. Isso aqui primeiro, o que eu tenho que fazer primeiro? Multiplicar ou somar primeiro? É multiplicar. Então eu vou vir aqui, vou colocar um multiplicador. Eu tenho que multiplicar alfa vezes beta. Alfa vezes A01, desculpa. Então vou escolher aqui a variável A01. O meu alfa vai ser a relação, a conta de V2 sobre V3, tá bom? Eu vou deixar 1 mesmo para dar 1 o meu alfa, tá bom? Então aqui está sendo A01 vezes 1, então fiz esse pedaço. A próxima operação, depois que eu multipliquei, o que eu tenho que fazer, querido? Você vai somar. O beta. Então eu vou vir aqui, eu tenho que pegar um somador, que é o AS, ele soma e subtrai, coloco ele aqui. Bom, o resultado da minha última multiplicação está dentro do MD01. Então eu venho aqui e vou escolher ele, MD01, vou somar com beta. O beta vai ser a operação entre V2 e V3. Vou jogar zero, tá bom? Poderia ser qualquer valor aqui, que depende do ensaio que você vai fazer. Então aqui eu tenho já a soma dessa multiplicação com esse beta. Isso daqui não é o valor da temperatura? Eu vou deixar todo mundo junto assim, ó. Tá. Só para eu saber que tudo isso é a temperatura. Ô, Onde é que eu guardo? professor, Pode falar, querido. eu acho que eu não entendi uma parte da bobina. Você pode clicar nela de novo? Dessa daqui ou da de baixo? Tá de baixo. Essa daqui eu Você coloquei. comentou, você Eu comentou coloquei um, alguma. Ah, tá, pode eu falar. coloquei um multiplicador, que é essa multiplicação, e vou Sim. somar mais um valor numérico beta. O valor numérico beta ele sai daqui, ó. O beta pode ser só o V2, né? Você coloca um valor aqui, por exemplo, se eu colocar 20, o beta é 20, porque ele está fazendo alfa vezes A0, que é o MD01, mais 20. Perfeito? Sim, eu não entendi porque você, tipo, correlacionou com o menos V3, já que não tem Ah, sim. nada. Poderia colocar, sei lá, menos 2, quanto vale o beta? Vale 18. 20 menos 2, 18. É porque muitas vezes o beta pode ser de outro data register, por exemplo. Ah, tá. Nesse caso aqui é um valor numérico fixo, tá bom? Ok.
Então eu sei que isso aqui é o meu T. Só que veja bem, o T é um data register, mas não estou alterando o valor dele, né? O valor de T não é o valor dessa soma? Uhum. Então eu tenho que alterar o valor de T. Eu tenho que jogar o valor da soma dentro do data register que representa o T. Que nesse caso é o AS01. Venho aqui e escolho o AS01. Com isso, ó, eu tenho uma função que o resultado dela, da temperatura, está dentro do data register 4, tá bom? Tá, peraí. No DR04 a gente não fez a multiplicação? Não, data register é onde eu jogo o resultado das contas. Ah, Resultado de... tá. Então Ah, aqui, tá. ó, Você fez multiplicação no MD1, a gente somou no S01 e o resultado valor tá no final, DR4. Ah, joguei no tá. DR4. Na verdade, esse cara também vale T, tá bom? Ele também vale T, porque ele não é o resultado da soma. E Sim, o sim, resultado eles da são soma é T. iguais. Eles Uhum. são iguais. Eu só estou usando um formalismo para a gente sempre jogar variáveis dentro dos data registers e a gente usa os data registers Sim, como pra não ter variável. confusão. Ok, Beleza? Ficou claro beleza. agora? Sim, É sim. só um formalismo. Sempre joga no data register. Se você jogar no data register sempre o resultado das contas, você vai ter a vantagem de poder disponibilizar em rede futuramente. O AS01 eu não consigo disponibilizar em rede. Se eu quiser disponibilizar o resultado dele, eu tenho que jogar no data register. Então agora eu tenho S, tenho um SHM, SHMzinho e tenho o T. Agora eu vou fazer essa operação aritmética aqui de dentro. Essa operação aritmética, você falou para mim que era a primeira a ser feita, então eu vou ter que usar uma bobina que soma e subtrai. Vou colocar ela. Bom, essa bobina, o que ela tem que fazer? Subtrair o SHMzinho do S. Então eu venho aqui, coloco o valor do S. O valor do S é o data register 1, concorda? Vou escolher outro somador aqui. Sim, sim. Já usei o AS1, tem que usar o AS2. Então eu coloquei o data register 1 menos o SHMzinho. SHMzinho é o data register 3. Então vem aqui e coloco o data register 3. Opa, data register 3 aqui. Opa, tem que subtrair. Então não é aqui que eu tenho que colocar no V2. É aqui no menos V3, concorda? Data register Uhum. 3. Então ele está fazendo S menos o SHMzinho. Aí eu coloco um fio para ele executar a operação. Perfeito. Então eu fiz essa operação aritmética. Agora eu tenho que fazer a operação relacional com o resultado dessa operação aritmética. Qual que é a operação relacional? T é menor ou igual a essa operação aritmética. Bobina que faz a Então você vai, operação. tipo, você vai meio que... Ah, tá. Fala, bobina. A bobina que faz a operação relacional entre T e o valor aritmético aqui dessa operação é a bobina G. Então eu vou vir aqui e vou colocar a bobina G. Vou configurar ela para um modo que aceita essa operação aritmética, que é o modo 2. Olha lá, AX é menor ou igual a essa operação aritmética. O que eu faço agora? Eu tenho um AX aqui, tenho um AY, vou colocar os referidos valores, né? No caso, o T é o data register 4. Venho aqui, coloquei o data register 4 no lugar do AX. A operação aritmética é esse AS2 que eu acabei de colocar. Então eu venho aqui, coloco o AS2. Esse AS2 não é vantajoso jogar ele num data register. Porque como eu não vou mostrar ele na tela, não vou disponibilizar ele em rede, é só para uma operação interna do sistema, não vale a pena jogar ele no data register. Então vou dar OK. Pronto, coloquei um G. Como esses dois aqui faz parte tudo da mesma operação, vou deixar os dois juntos, que daí fica organizado, né? Eu sei que os dois estão envolvidos na mesma operação. Então eu fiz essa operação aritmética aqui, ó. A relacional, desculpa. Fiz a operação relacional. E agora eu tenho que fazer a minha transição, certo? Vou construir ela. Uhum. Então eu tenho o E0, que é o N1. Vou sair do N1. Vou para o E1 aqui, que é o N2. 7. Uno as duas bobinas. Sempre vou copiar um contato desse cara aqui para frente, certo?
Então, nesse caso, Professor, onde que, por exemplo, você pega o set e o reset? você coloca uma bobina normal. Eu, por exemplo, coloquei N1, digitei N1. E aqui do lado eu seleciono se é set, reset, toggle ou normal. Eu não ensinei nada sobre toggle para vocês, porque eu já ensinei o flip-flop set reset. O flip-flop tipo T também dá para montar todos os nossos projetos, tá bom? Só que eu não ensinei usar o flip-flop tipo T. Tá? Aí teria que ter mais uma aula daquela de flip-flop. Ixi, ia ser muita dor de cabeça. Ia confundir muito vocês. Beleza, então eu coloquei aqui. Opa, não setei. Isso é reset. Configurei, set reset. Aí eu tenho que colocar um contato do N1 aqui. Antes eu estava falando para vocês colocarem sempre o contato aqui. Aí depois vinha a expressão de gatilho aqui no meio. Vou trocar um pouquinho. Vou pedir para colocar aqui na frente. Tanto faz colocar lá quanto aqui. Mas vamos acostumar agora de em diante, sempre colocar já logo aqui que fica mais bonito, tá vendo? Forma uma estrutura bem perto. E aqui eu coloco a expressão de gatilho. Qual que é a expressão de gatilho? Bom, a expressão de gatilho é a minha operação relacional e o B2. Eu não tinha configurado um B2 aqui, deixa eu configurar um B2. Vou pegar aqui nas variáveis M, um B2. Ficar no M mesmo. Esse vai ser o B2, sensor B2. Do ok? É o M1. Então tem que ser M2, M1 e alguma coisa. Essas chaves elas estão conectadas em série ou em paralelo? Em série. Então eu ponho o M1. Quem é minha operação relacional? G01. É o G1. Então ponho o G1 aqui. G de G1. Pronto. Fiz a transição de um estado para o outro. Ficou claro? Sim, sim. Aí, professor... Rapidinho, detalhe. Da mesma forma que a gente faz com a temperatura, a gente faz com o nível, né? Você pode vir aqui copiar e fazer para o nível também. Tá bom? Só que daí você troca os data registers. Aqui, por exemplo, seria o data register, o próximo data register livre. 5, aqui é MD01, teria que ser um outro MD, MD02 e assim sucessivamente. Tá bom? Tá bom. Pode falar, filho. A gente vai ter que disponibilizar uma... Esse vai ser nosso código em Ledger que a gente vai ter que disponibilizar para você, né? Isso. Você vem aqui e você vai fazer o seguinte. Você vai clicar em salvar como. Aí você vai salvar no seu computador com um nome lá. Sei lá. Etapa 3, por exemplo. Salvei. Então eu salvei na minha área de trabalho. Esse arquivo aqui, ó. Etapa 3. Esse arquivo você tem que anexar na atividade. Perfeito? Que outro arquivo você vai anexar na atividade? Bom, esse arquivo eu não consigo abrir no meu celular e eventualmente eu posso não estar em casa, posso estar em outro lugar e querer fazer a avaliação de vocês. O que eu faço? Vou no botão imprimir. Fui no botão imprimir, dou OK. Escolho uma impressora em PDF da lista de impressoras que eu tenho. Eu tenho uma impressora em PDF. Se você não tiver uma impressora em PDF, se você vier aqui na aula, na descrição da tarefa, né? Código da máquina estado finito. Na atividade. Lá embaixo eu falo o que você tem que colocar, né? A entrega do trabalho. E aqui na entrega do trabalho ele fala que você tem que colocar o arquivo em PDF. Se você não tiver uma impressora em PDF, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para uma página onde você vai conseguir fazer o download de um programa gratuito. Ó, começou a fazer o download agora aqui. Você instala esse programa que é gratuito, que é o PDF Creator. E aí você vai ter uma impressora virtual no seu computador. Não é para imprimir em papel, tá? Imprimir em PDF. Vou dar OK. Ele abre o PDF Creator, tá vendo? A impressora que eu selecionei. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Eu escolho o local onde eu quero salvar. Ele criou o arquivo PDF, ó, com todas as informações. Vai ter informações de tela e tudo mais. Para adiantar um conteúdo da aula do Douglas, que ele já vai dar, mas eu vou adiantar. Vamos supor que eu queira disponibilizar o valor desses data register na tela da IHM. Eu venho em editar, IHM, aí eu começo a criar as telas. Bom, no exercício, eu informo
que as telas têm que ter esse formato. Então, alguém do grupo já pode começar a criar essas telas. Como é que faz para criar essas telas? Vamos lá. Sai botãozinho. Saiu. Vai em editar, IHM. Né? Eu lembro que eu já ensinei isso na aula 7, eu acho. Está gravada no Moodle. E não tem projeto nem atividade para ela. Mas está ensinando como criar as IHMs para observar parâmetros. Não está ensinando para inserir parâmetros, tá? Então, para observar parâmetros, a gente sabe. Para inserir não é muito diferente, não. Então, a gente teria que escrever aqui, ó, primeira tela, H1, ajuste. Aí põe um 01 aqui no canto. Aí você coloca S, SHMzão, SHMzinho. 2 pontos só clicando aqui. No meu exemplo, o data register 1 é o 7. Clica aqui do lado, venho no data register 1, escolho ele aqui do lado, o valor atual dele. Pronto. Aí eu vou colocar a bolinha do grau e a bolinha do grau e a letra C de Celsius. Quero colocar setinhas. Posso colocar aqui do lado, né? Setinha para a esquerda, setinha para a direita. Aí eu vou pôr uma setinha aqui embaixo, que significa que é pôr para baixo. E aqui no SHMzão, quem que é o SHMzão? Data register 2. As setas são para quê? As setas, quando você tiver aula do Douglas, você vai saber para que vai servir. Ah, tá. Mas eu já vou adiantar. Em cada tela, você tem setas que vão estar habilitadas. E eu vou mostrar quais são essas para setas. mudar. Essas setas é só uma forma bonitinha de você falar para o usuário que esse botão e esse da IHM estão disponíveis. Está disponível. Então, se eu vir aqui, ó, na parte de IHM, ó, eu estou me referindo a esses botões aqui. Tudo bem? Eu me refiro a esses botões. Uhum. Então, quando essa tela estiver ativa, é só uma forma de dizer que se você apertar para a esquerda e para a direita, ou seja, essas setas, você estará trocando o valor do set point. Tá bom? Aí, obviamente, você tem que criar uma tela para cada. Tem que criar do H2, que é assim, a do H3, que é assim, e a do H4, que vai supervisionar. Por exemplo, na tela H4, vou fazer só a tela H4, porque a tela H1, H2 e H3, a única coisa que muda é a posição da setinha, né? Na tela H4, a gente escreve supervisão. Escreve 0. Professor, a tela H1, H2 e H3 vão deter dos mesmos valores? Vão ser exatamente a mesma coisa. É para dar um efeito da seta descendo. Você quer que eu produza? Tá. Eu vou produzir para você ver. Para você conseguir imaginar. É que tem um grande problema, não dá para copiar. Seria tão bom se desse para copiar. Data register 1. Então, para dar o efeito, né, você exibe essa tela. Aí, você vai exibir a próxima tela. O que você tem que fazer? Falar que ele pode voltar. Falar que ele pode avançar mais uma vez. E aí, você coloca a setinha para a esquerda e para a direita na de baixo. Aí, dá esse efeito, ó. Entendeu? Tá. Aí, na H3, seria a mesma cópia, a mesma coisa, só que com essa setinha lá embaixo. Só na H4 que seria diferente. Na H4 a gente está interessado em supervisionar a temperatura. Então eu escrevo T de temperatura aqui, 2 pontos. Coloco o data register correspondente. O data register da temperatura é o 4, no meu caso. Escrevo o grau Celsius. É um detalhe importante, né? Que aqui eu fui bem preciosista.
porque eu coloquei a unidade separada da medida, né? Vocês podem fazer assim, junto, separado, tá bom? O correto é separado, tá? A unidade de medida é sempre separada do valor da medida. Uhum. Perfeito, aí eu coloco uma seta para cima. No meu caso, o meu nível seria o próximo data register disponível, né? Seria o 5, eu não coloquei, mas ele poderia ser o data register 5. E, meu Deus. N, dois pontos, data register 5. Perfeito? E nível, no caso, o líquido, o volume do líquido é em litros. É isso. Tá? Mais um detalhezinho para fazer. Essa IHM, ela tem uma máquina de estados, tá? Com 4 estados. E Ok. o professor Douglas vai ensinar vocês a fazer ela. Na aula de amanhã eu vou ensinar sobre contadores. Mas eu posso já adiantar, já que você está gravando, vou adiantar. Um contador é uma bobina do tipo C. Vou mostrar como ela funciona, que é muito fácil. A bobina do tipo C, tá vendo? Aqui você pode escolher os modos de contagem. O modo 1, os valores não podem ultrapassar o valor configurado aqui embaixo. No modo 2, ele pode ultrapassar. Então, por exemplo, se eu colocar 20 aqui, significa que o contador ele pode contar até 20. Se você ficar aplicando formas de fazer ele contar, ele não vai contar mais que 20. Ele começa com 0, vai contar até 20 e parar. Né? Onde que a gente poderia usar um contador? Né? A gente vai usar o contador aqui, para alterar o valor de S, de SHM e de SHMzinho. Toda vez que a pessoa aperta o botão, a gente vai incrementar um contador, vai pegar o conteúdo do contador e copiar para o data register, que representa o 7, o 7 máximo aqui e o 7 mínimo. E aí vem a seguinte pergunta. Qual desses aqui poderia ser com ultrapassagem e qual poderia ser sem ultrapassagem? Né? Ou seja, eu travaria o campo de inserção de dados, eu travaria num valor máximo. Você tem uma sugestão, Welber? Qual dos três poderia ser um campo travado, que poderia travar num valor máximo? Qual dos três ou quais dos três? Você Travar está em... se referindo ao quê, professor? Eu estou me referindo, para poder criar esses campos que alteram de valor, a gente usa contadores. Toda vez que a gente aperta o contador, ele conta um pulso, que pode ser para cima ou para baixo, aumentar o número ou diminuir o número, né? Dependendo da forma que você configurou no modo 1 ou no modo 2. Já estou adiantando o conteúdo da aula que vem. Então, veja bem. No modo 1, a contagem ela vai até um valor máximo. No modo 2, ela pode ultrapassar o valor. Aí vem a pergunta. Qual dos três aqui, ou quais dos três, você acha que poderia ser um campo onde ela chega num valor máximo e para? Ou os três, ou dois deles. O máximo. O máximo, esse daqui? Poderia ter um valor que trava? Eu também acho que o mínimo também poderia ter. Eu acho. Sim. Chegar num valor máximo e num valor mínimo. Por exemplo, faz sentido eu ter um valor SHMzinho maior do que o set point? Não. Não, porque eu não consigo produzir valores de temperatura negativo, concorda? Sim. Então eu poderia limitar o campo SHMzinho em função do valor do set, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui, escolher o modo 1, que é um modo sem ultrapassagem, e o maior valor que eu poderia colocar aqui seria o próprio S. Você concorda comigo? Como o S é o data register 1, eu poderia vir aqui e limitar em data register 1. Ou seja, o valor de SHM nunca vai ultrapassar o valor de S. Concorda? Sim, sim.
Outro detalhe interessante é que eu poderia estipular um valor máximo para o SHMzão. Eu poderia estimular esse valor máximo com base no valor do set point também. Por exemplo, se o set point for 20 graus, vamos supor que o meu sistema não consegue dobrar a temperatura, ou eu tenho no máximo uma quantidade de temperatura no meu sistema. Ou seja, o sistema de aquecimento não consegue aquecer mais do que, sei lá, 100 graus. Você concorda comigo que você poderia limitar o SHM da seguinte forma? O SHM vai ser a subtração, o maior valor dele seria a subtração de S, de 100 menos S. Você concorda? Vamos supor que S é 20. Então, o maior valor que você pode colocar aqui é 80, concorda? Sim. É o maior valor possível de ser produzido pela resistência. Então, nesse caso, eu poderia ter uma operação aritmética sendo executada, que seria 100 menos o valor do S, e colocar essa operação para restringir aqui no contador, entendeu? Restringindo o maior valor possível do campo. Um outro exemplo seria restringir o próprio S. O S nunca vai ser possível a gente colocar um S maior do que a maior potência de temperatura possível a ser alcançada pelo sistema. Então, a gente poderia travar esses campos se eu quisesse. O valor de travamento é colocado aqui quando eu escolho o modo 1. Se eu não quiser travar, eu escolho o modo 2. Tudo bem? Ok. Aí vem a direção da contagem. Bom, é bem simples isso. Ou ele conta crescendo, ou ele sobe o número, ou ele desce. Se aqui na parte de direção tiver configurado como nível baixo, LOL, significa que ele só vai contar crescendo. Se tiver configurado como nível lógico, cadê o nível lógico? Não tem? Tem sim. Cadê ele? O high? Ô, Jesus amado. Ai, não tem. Tá brincando. Bom, se eu configurasse ele como nível lógico high, alto, ele ia contar de forma decrescente. Então é bem simples o procedimento para configurar ele como crescente ou decrescente. Na IHM, nós temos o botão Z1, Z2, Z3 e Z4. Isso está descrito aqui, ó. Z1 seta para cima, Z2 seta para a esquerda. Quando eu coloco seta para a esquerda, o número não deveria diminuir? Seta para a esquerda para nós é o botão Z2. Então eu venho aqui nesse contador, quando eu estiver configurando ele, e coloco qual o botão? Z2 aqui. Quando o cara pressionar o Z2, esse contador ele tem que fazer uma contagem decrescente. Perfeito? Se eu colocar então aqui um contato Z2 e um contato Z1, se eu aplicar pulsos, quando eu pressionar esses botões, se eu aplicar pulsos aqui no C1, eu vou até configurar ele aqui na minha IHM. Vamos colocar ele na IHM. Existe uma forma aqui, né? Que é só eu clicar no counter daqui, ó. Escolho o contador que eu tenho. Aí eu ponho o contador na tela, tá vendo? Eu vou exibir a tela H5 para vocês verem. Vou colocar H5. Vou mandar ele exibir. Vou executar esse código. E vou ver a IHM. Bom, ele está exibindo o 0, que é o valor do contador. Se eu apertar a seta para a direita, que é o Z4, pode ver que eu usei o Z4. Não, usei o Z1. Vou colocar Z4 aqui, que é a seta para a direita. Se eu pressionar o Z4, ó. Oh my god. Deixa eu ver se o contador tá... Contador 1. Tem um valor mínimo, máximo aqui. Tá com ultrapassagem? Tá. Z2 tá tudo ok. Tô ok, vou dar run. Vou ver o que tá acontecendo. Z2. Vou apertar o botão Z2. O botão Z2 também é possível ser pressionado aqui. Vou apertar o botão Z1.
Vou apertar o Z4. Ó, deu um pulso nele. Tá com 1, vou apertar de novo. Tá com 2, vou apertar de novo. Tá com 3. Tela do IH. Ah, agora tá funcionando. Vai entender. Apertei aqui. Acho que a minha bobina não tá configurada para aqui. Display. Brand. Vamos ver, botão. Não tá atualizando. Ué. Ah, eu sei o que é. Desculpa. Quando você habilita o uso dos botões, você tem que vir aqui em operação, configuração do sistema e marcar ajuste Z, que permite você usar os botões Z no código. Agora vai funcionar, quer ver? Ó, 1, 2, 3, 4. Como eu falei que esse cara vai diminuir, então quando eu pressionar ele vai contar decrescente. Só que tem uma manha para acontecer isso. Percebe que não está acontecendo? A manha não é colocar o Z2 aqui. É colocar o Z2 para ativar uma bobina auxiliar, que isso aqui vocês vão ver na aula do Douglas. Aí você vem aqui e coloca a bobina auxiliar. Por causa do ciclo de varredura acontece isso. Ó, subiu, agora vai descer. Desceu. Professor, licença. Pode não falar. entendi o motivo do Z2 não poder estar conectado diretamente lá, de ter que usar uma bobina auxiliar para fazer. Vou falar. Existe em CLP o que a gente chama de varredura. Nessa aula eu vou explicar para vocês, mas eu já estou adiantando, tá bom? No ciclo de varredura, essa aula é a aula perfeita para a gente falar sobre ciclos de varredura. Ciclos de varredura funciona assim. Num ciclo de varredura, todo esse sistema ele vai processar todas as operações algébricas, todas, e armazenar num espelho de memória. E depois ele vai sair atualizando todas as memórias, efetivamente. Por exemplo, aqui eu tenho uma operação aritmética, aqui eu tenho uma operação algébrica, uma operação lógica, aqui outra, enfim. Ele vai executar, vai parar ela aqui, ele vai executar essa, vai parar ela aqui. Terminou de executar, obteve o resultado de todas as operações, aí a última coisa que ele vai fazer é atualizar as bobinas. Ele atualiza todas as bobinas concomitantemente. Depois que ele fez isso, ele concluiu um ciclo. Então as bobinas são todas atualizadas ao mesmo tempo, tá? Todas. Então ele concluiu um ciclo. Aí ele vai executar o próximo ciclo, ele vai fazer a mesma coisa. Vai processar todas as operações relacionais, vai parar aqui, ó. Vai parar aqui, parar aqui, parar aqui. Aí por último, ele vai atualizar todas as bobinas ao mesmo tempo. Perfeito. O que acontece? Quando você configura coisas nas bobinas, a configuração ela é feita para o ciclo vigente. Então, por exemplo, esse contador ele está configurando como Z2 a direção. Então, vai executar um ciclo de varredura. Eu vou ter aqui um valor lógico. E o Z2, se ele for 1, ele vai contar de forma regressiva. Se ele for 0, ele vai contar de forma crescente. Né? Dependendo do valor de Z2, ele conta subindo ou descendo. O que acontece? Quando eu coloco o contato Z2 aqui, eu vou ter um grande problema. Porque nesse ciclo, ele vai configurar para decrementar, mas ele está mandando incrementar. Por quê? Imagina assim que o Z2 ele era 0. Ele é 0 aqui. Antes de eu apertar o botão, ele é 0. Então esse cara está configurado neste ciclo para incrementar.
ele foi configurado no ciclo anterior, que neste ciclo ele tem que incrementar. Então agora eu vou pressionar Z2. No ciclo anterior ele foi configurado para incrementar. O que vai acontecer? Ele vai tentar incrementar. Só que, como neste ciclo o Z2 inverte a direção da contagem, ele vai incrementar e vai decrementar. Aí ele fica parado, porque ele sobe e depois ele desce a contagem. Então, se ele subir 1 e descer 1, quer dizer, ele fica parado. Qual é a tática para poder resolver isso? A tática é criar um atraso de um ciclo de varredura. Como eu faço isso? Eu faço assim. Vamos imaginar que ele está configurado como incrementar agora. Aí eu pressiono o Z2 agora. Certo? Ele foi configurado como incrementar. Então, neste ciclo agora, ele está configurado como incrementar e eu pressionei o Z2. Que veja bem, no momento que eu pressiono o Z2, no começo do ciclo, o N5 vale 0. Então, o que chega aqui é 0. E o que chega aqui no Z2, no mesmo ciclo, o que chega aqui é 1, porque o Z2 foi pressionado agora neste ciclo. Então, chega a 0 aqui, porque no ciclo anterior o N5 estava aberto, então chega a 0. E chega a 1 aqui, porque no ciclo anterior o Z2 foi pressionado. Então, tem 1 aqui e 0 aqui. Como o botão foi pressionado agora, esse cara está sendo configurado para decrementar neste ciclo. E este N5 vai ser ligado, porque ele estava desligado. Chegou 1 aqui, então no final do ciclo ele vai ligar. Então ele ligou. Aí vai surgir o próximo ciclo. No próximo ciclo, com certeza acontece muito rápido isso, não deu tempo de eu tirar o dedo do botão. No ciclo anterior, o N5 ligou. Então agora neste ciclo, esse contato está fechado e esse está fechado. Esse fechou neste ciclo, porque no ciclo anterior ele tinha mandado ligar. Então neste ciclo ele começa ligado. Então está o Z2 ativado e o N5 ativado. O que vai chegar aqui? 1. E o que vai chegar aqui? 1. No ciclo anterior, esse contador tinha sido configurado para decrementar. E neste ciclo ele ainda permanece configurado para decrementar. Como chegou um pulso 1 aqui, o decremento acontece. Ou seja, leva-se 2 ciclos de varredura para ele entender que ele tem que decrementar. Se eu colocar o Z2 aqui, ele entende que no ciclo anterior ele tinha que incrementar, mas ele tem que decrementar. Ele incrementa e decrementa, ele fica travado. Se eu colocar o Z2 aqui no N5, ele vai num ciclo configurar o contador para decrementar e no outro ciclo, como o N5 vai ligar só no próximo ciclo, no outro ciclo ele literalmente decrementa. Tem essa manha do gato aí. Todo é assim, tá bom? Só que isso eu acho que eu vou explicar melhor durante a aula. Vai ficar mais claro. Ok. Você conseguiu vislumbrar o problema? Eu achei um pouco abstrato, porque eu estava enxergando como se, do jeito da Já forma que eu... fosse decrementar, né? Sim, direto. Porque É. quando você disse que, para mim, o Config... Z4 ia incrementar e o Z2 ia decrementar. Só que aí você disse que o Z2 decrementa se ele é 1 e incrementa se ele é 0. Aí Perfeito. ficou um pouco confuso para mim, porque para mim quem tinha a função de incrementar seria o Z4. Só Sim, que aí o Z2 foi colocado como tendo as duas funções. ele causaria esse efeito por causa do problema do ciclo de varredura que eu falei. No Sim. momento que a gente pressiona aqui, coloca o Z2 aqui, a bobina neste ciclo, no ciclo anterior o Z2 era 0, eu não tinha pressionado ele. No ciclo anterior, então, a bobina foi ajustada para incremento. Aí, de repente, o que vai acontecer? Eu estou mandando um pulso que manda incrementar. Só que eu também estou fazendo uma alteração na direção do sentido de contagem. Então, ao invés dele
só incrementar, ele vai incrementar e imediatamente ele vai decrementar. Aí causa esse efeito aqui, ó, que é um efeito, ó, eu vou incrementar uma vez, ó, duas. Se eu apertar aqui, ele não vai decrementar, tá vendo? Uhum. Mas então Acontece. por que é necessário fazer isso com um Z4? O Z4 não é necessário porque, vamos ver? Quando eu pressiono o Z4, eu só estou pressionando o Z4, né? Não estou pressionando o Z2. Do jeito que está aqui, eu não estou pressionando ninguém. Então, o que está chegando aqui sempre... Lembra que a varredora é milhares de vezes por segundo. Ele está chegando sempre zero no C01. E o Z2 está sempre valendo zero. Porque eu não estou pressionando o Z2. Então, em todos os ciclos, milhares de ciclos que aconteceram, esse contador foi sempre configurado para incrementar. Se eu pressionar o Z4, eu não estou pressionando o Z2. É o Z2 que troca a direção de contagem. Então, se eu pressionar o Z4, o que vai acontecer? Vai acontecer um pulso no C1 com ele configurado para incrementar. Então, por isso que o Z4 imediatamente faz o C1 incrementar uma contagem. Ficou claro agora? Sim, agora eu acho que sim. Aí, qual que era o problema mesmo do Z2? É justamente aquele de no ciclo anterior ele está configurando o contador sempre recebe 0 do Z2, aí nesse ciclo ele está recebendo 1 para incrementar e está recebendo o 1 para fazer a contagem inversa. Aí ele tem esse problema, ele incrementa e decrementa. Qual que é a manha do gato para isso não acontecer? É isso aqui, né? Ó. Pega o Z2, joga no N5. No mesmo ciclo, aqui chega a 1 e aqui chega a 0. Esse configura como nesse ciclo ele vai configurar para decrementar. Eu tenho que manter o dedo pressionado, obviamente. O que vai acontecer? O N5 vai dar um pulso depois que ele já foi configurado como para decrementar. Ele foi configurado para decrementar no ciclo anterior. Para decrementar leva 2 ciclos. Para incrementar leva um único ciclo. Aí isso aqui o professor Douglas vai dar na aula dele também, mas amanhã eu reforço também. Tá bom? Beleza, professor. Para vocês ficarem suave com essa máquina de estados, então, o que eu digo para vocês é, construa todo o mapa, né? Lembre-se das restrições que eu tinha comentado acima. Vocês estão gravando agora, né? Não vou subir para não mostrar o resultado de vocês. Aí vocês colocam, construa ele inteirinho. Se tiver qualquer dúvida, me chama. Vocês podem submeter, tá? Se quiser já fazer e submeter, pode submeter. Eu tenho acesso a isso daqui. O professor Douglas, todos os professores têm acesso a isso aqui. A gente vem aqui, né, ver envios. E aí a gente consegue ver o que vocês fizeram e dar um feedback do mapa que vocês já deixaram pronto. Falar o que pode estar errado. Quando eu dou feedback, eu vou gravar uma voz de 2 minutos, assim, arquivozinhos de voz. Aí dá para vocês ouvirem no computador ou no celular, tá bom? O feedback da planta. E eu estou respondendo imediatamente, praticamente. Legal, mas aí depois a gente vai ter a chance de reenviar, assim, que o feedback Isso. for. Aí vamos fazer eu queria fazer um teste com vocês aqui. Envia qualquer coisa aí. Vixe, tá bom. Se vocês quiserem fazer o teste. Aí eu mostro para vocês como que eu vou fazer. Eu vou fazer até no meu celular aqui. Em qual aula, professor? Na aula do projeto? Você vem aqui, projeto interdisciplinar, aqui embaixo. Aí você clica na atividade 1 ou na 2, pode ser na 1 mesmo. Okay. Aí envia qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Pra gente testar. Aí eu já testo também. Deu ruim no meu celular aqui, né?
O que aconteceu no meu celular, gente? Deixa eu... Mandar um arquivo em PDF, tá? Pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? Só pra gente testar, só pra me ajudar a testar. Enviei. Enviou? Perfeito. Ó, vou mostrar pra você como aparece aqui pra mim. Atividade. Enviou nesse? Sim. Aqui, ó, um envio, ver todos. Aí vai aparecer o envio dos 4 alunos, certo? Aí eu tenho a opção aqui de editar nota. Ou posso impedir vocês de enviar de novo. E eu posso permitir outra tentativa. Eu vou fazer no meu celular, que eu tô achando mais prático fazer no celular. Ok. Quer ver? Ó? Aí eu vou fazer. Aí cliquei em mapa. Aí tem o envio de vocês. Estou fazendo no meu celular. Vou clicar aqui em nota. Aí vai aparecer a Gabriele do Amaral Azevedo. Aí eu clico aqui e vou emitir uma nota de voz. Gabriele, isto é um teste. Estamos testando para ver o sistema de envio de tarefa. Aí eu paro, anexo, dou nota. Vou colocar 0. E vou habilitar outra tentativa. Tem a opção para mim aqui. Eu já te mostro onde que está. Quando eu venho aqui, ó, permitir outra tentativa, tá vendo? Eu estou fazendo no meu celular. Aí eu vou salvar e mostrar. Você será notificada por e-mail. Mas se você já der um refresh aí na sua página, ele já vai ter até o meu áudio. Vou tentar. Se quiser compartilhar para a gente ver também o efeito. Compartilhar a tela? Se quiser, fica à vontade, tá bom? Se você se sentir à vontade. Não, é que eu não tô no Teams pelo computador, mas eu vou entrar aqui rapidinho. Alguém ligou pra mim. Eu tô fazendo assim agora, eu tô tendo... eu respondo bem mais rápido. Como compartilha com aquela pessoa? Tem esse botãozinho aqui, ó. Aí você escolhe a tela. Pode compartilhar, viu? Fica à vontade. Tá. Nossa, eu não tô encontrando, professor. Desculpa. Do lado do microfone tem um... Sim. tem um botãozinho. Tem o sair e tem um botãozinho quadradinho com uma seta. Aí você escolhe a sua área de trabalho. Ah, beleza. Acho que eu tô compartilhando agora. Agora tá. Ok. Se der um... Aqui eu consigo ver seu áudio. Aí você pode clicar aí e você vai ouvir o áudio. Dá pra ouvir? Eu não tô com o fone conectado, mas eu imagino que sim. Ah, não, beleza. Dá sim. O áudio tá rodando. Beleza. Aí você já vai receber essa tarefa do mapa, aí eu consigo avaliar rapidinho. Ok. E aí eu clico aqui em só uma nova tentativa, né? Isso. Beleza, legal. Tá bom? Uhum. Bom, eu ainda estou à disposição de vocês. Se quiserem continuar gravando, pode continuar. Não, eu não tenho mais nenhuma dúvida em relação ao projeto. Acho que a gente já sabe todas. E você, Welber, tudo bem?
Gustavo, tudo Uhum, bem? eu acho que a gente vai digerir tudo que a gente aprendeu aqui e mais tarde a gente vai se reunir também para pôr em prática o projeto. Daí, quanto mais cedo possível, a gente já vai enviar para o senhor. Beleza. Sim. A estimativa para fazer isso daí é em média de 2 horas. A estimativa média. Você fazer o mapa, você vai gastar 1 hora mais ou menos. Para codificar, você vai gastar 1 hora também, mais ou menos. Para codificar é aquele padrão. O maior problema mesmo é as expressões. Elas são os maiores problemas. Tá bom? Ok, Aí, se tiver Uhum. qualquer dúvida, por favor, fala comigo. Eu estou à disposição de vocês sempre. De todos os alunos. beleza, professor, muito obrigada. Você esclareceu muito aqui a gente. Tranquilo. Vocês podem ficar à vontade agora. Se quiser sair, estou à disposição, tá bom? Ok, eu vou sair aqui. Tchau, professor. Boa tarde, professor. Até mais para você também, Gabriele. Tudo de bom, viu? Sucesso. Igualmente. Tchau, professor. Muito obrigado por tudo, Falou, viu? Elber. Tchau, Gustavo. Obrigado.